Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso aulão Gabarito Enem online e agora vamos trabalhar um pouco questões de literatura e de português que vão aparecer na prova de linguagens no primeiro dia do Enem. Esta avaliação, esta prova do Enem, em termos de língua portuguesa, não vai ficar questionando, perguntando, gramática. As pessoas perguntam, cai gramática no Enem? Sim e não. Não vai ser cobrado um conteúdo gramatical explicitamente. As questões são interdisciplinares, são multidisciplinares. Então você vai sim precisar ter o domínio dessas questões linguísticas lá na redação. Você vai precisar comprovar isso na redação, atendendo aquelas 5 competências, mas na prova de linguagens, no caderno de linguagens, nós vamos ter lá as 45 questões dessa área, muitas delas então relacionadas à área de língua, mas principalmente leitura e interpretação de texto. Então eu separei aqui para vocês algumas questões para a gente observar os tipos de textos que entram nessas questões da prova do Enem e depois algumas questões também de literatura, para a gente poder entender como que é pensado o texto literário nesse tipo de prova. Então, começando por uma questão que eu selecionei, vejam só, a questão número 10 de 2019, traz um texto, vejam só, como falam os brasileiros. É um texto acadêmico, é um texto explicativo, é um texto que trabalha com conceitos de linguagem, e nós precisamos fazer uma leitura muito pontual desses textos. Então, como nós sabemos, a prova de linguagens do Enem traz textos de todos os tipos. Textos de gêneros distintos e gêneros textuais é um tema muito trabalhado em toda a edição do Enem, gêneros textuais. Revise isso. Bem, este texto é então, como eu já disse, um texto acadêmico. Agora, uma dica para orientar aí a sua leitura e fazer você não perder tempo. Dado um texto, vá primeiro no enunciado, tá bem? Vá primeiro e faça a leitura do enunciado, para você saber o que está pretendendo, então, essa questão, e para você já fazer a leitura do texto com um objetivo. Então, vamos lá. Nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para... Bom, então eu sei que o enunciado já está dizendo que eu preciso entender para que o texto está sendo passado. Para que esse texto está sendo divulgado? É isso que eu preciso entender, ok? E aí então nós vamos fazer essa leitura. É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês, e mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. E por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com a sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Então nós temos aqui um texto, como falam os brasileiros, nós percebemos já pela leitura, o texto está falando de linguagem, como é que a linguagem pode diferenciar as pessoas, a fala, que é muito mais específica, e depois então o texto finaliza dizendo que a linguagem é um parâmetro para que a gente possa classificar então os indivíduos. Muito bem. Dado o texto, nós já sabemos que o enunciado me solicitou
pensar então, as autoras fazem uso da linguagem formal para quê? Olha, está pedindo a finalidade do texto, para estabelecer proximidade com o leitor, só isso, fica próximo do leitor. Atingir pessoas de vários níveis sociais. Pessoas de vários níveis sociais entenderiam esse texto? Atender às características do público leitor. Quem é o público leitor que lê esse tipo de texto? Caracterizar os diferentes falares brasileiros. O texto está caracterizando diferentes falares brasileiros? Está dando características dos diferentes falares brasileiros, os modos de falar dos brasileiros? Ou atrai leitores de outras áreas do conhecimento? Esse texto tem a intenção de atrair leitores de outras áreas do conhecimento? Então vejam, analisando a proposta do texto, o enunciado que foi pedido, nós chegamos à conclusão de que só podemos ter a finalidade do texto para atender às características do público leitor. Quem lê um texto aqui sobre linguagem, certo? É alguém que tem um certo interesse nesse tipo de texto. Tudo bem? Então, sempre leiam primeiro o enunciado, depois vocês vão para o texto e aí então analisem as alternativas. Tudo bem? Então temos aqui um texto acadêmico, um texto acadêmico que apresentou uma ideia completa. Vamos agora a uma outra questão. Pessoal, esse tipo de questão aparece muito nesse tipo de exame, tá certo? Leitura de imagem. E como é que a gente faz a leitura de imagem? Da mesma forma que nós fazemos a leitura de um texto, certo? A imagem é um texto. Nós precisamos buscar os elementos desse texto. Nós precisamos buscar os índices que aparecem nesse texto não verbal, esse texto visual, imagético. Então, nós fazemos a leitura da mesma forma. Vamos primeiro para o enunciado, saber o que está sendo proposto? Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito do quê? Então, o enunciado já está dizendo que a charge faz uma crítica. Essa informação não posso deixar de lado. Essa informação é fundamental. O enunciado já me deu uma informação. Essa charge, essa imagem faz uma crítica. Então, vamos lá. Vamos ler a imagem. Nós temos aqui uma família, provavelmente uma família, pai, mãe e uma criança. Nós temos uma região muito árida. Observem o solo todo rachado. Falta água, falta chuva. Nós temos aqui pouca vegetação. Nós temos aqui um animalzinho, pedras, vejam só. E temos um casal com uma criança, aparentemente uma família sofrida, uma família talvez de retirantes, uma família que precisa de muitas situações aí de atendimento. Então vejam, uma enxada, agricultor, alguém que planta para comer, que planta por subsistência, enfim. Precisamos ler todos esses índices que vão aparecendo na imagem, certo? A mulher com um pote na mão. Um pote provavelmente em que seria colocada água. Então vejam, uma situação de seca, uma situação de abandono social. Olha, uma criança magrinha, vejam só, sem camisa, descalço, pé no chão, vejam. Então, condições mínimas de saúde, de vida. E aí nós temos outros elementos. Nós temos aqui um caminhão que está indo embora, porque nós vemos aqui a poeira, tá certo? A poeira toda aqui levantando atrás do caminhão. Então o caminhão está indo embora. E está escrito neste caminhão, inclusão digital. Inclusão digital. Ou seja, é um caminhão que está trazendo computadores
para os lares, na ideia de fazer uma inclusão digital. Então, vamos dar computadores para todos, até os mais carentes. Mas vejam, qual é a imagem que está na tela do computador? Um balde com água. Um balde com água. E aqui a mulher com o pote vazio, rachado. Então, vejamos. O enunciado já me diz que existe uma crítica. E essa crítica, então, é a respeito da dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais? Não teve dificuldade aqui. O computador já está entregue. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes? Qual é a realidade que está aproximando aqui? Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais? O computador vai trazer água para eles? Ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores? Então, aqui foi deixado um computador. Isso significa que existem políticas públicas. Olha aqui o caminho da inclusão digital. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população? E aí? De que eles precisam? De água. Eles precisam de água. Então, as prioridades estão sendo desviadas. Não estão sendo atendidas. Então, a escolha das prioridades no atendimento das necessidades da população é justamente a crítica que esta charge está revelando. Percebam? Então, nós precisamos fazer a leitura da imagem como nós fazemos a leitura de um texto, criteriosamente. Ok? Muitas questões na prova do Enem trazem imagem, trazem gráfico, trazem tirinha, ou charge como esta. Então, leiam todos os elementos constantes na imagem, na charge, na tirinha, o que for, no gráfico. Leiam todos os elementos, mas sempre antes verificando o enunciado. Vamos para a próxima? Este é um texto em prosa do Caetano Veloso. Então vejam, o título, Alegria, Alegria. Vejamos então o que o texto nos traz, mas antes, enunciado. Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta uma o quê? Então eu preciso ler o texto já pensando nas possibilidades do que esse texto apresenta, ok? Vamos lá. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar em uníssono. Miles Davis durante uma gravação. Antes havia Orlando Silva e flauta e até mesmo no meio do dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul e eu e ela passamos por baixo desse céu. Ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá. Do lado de cá não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis, que por sua vez polidos refletem os sapatos e assim por diante. Pessoal, é um trecho de um texto em prosa do Caetano. Agora, perceberam que tem alguma coisa estranha nesse texto? Não foi erro de digitação. O texto é dessa forma. Então eu preciso ler também essas situações. O texto não apresenta início de frase com letra maiúscula. Nossa, mas o Caetano não sabe escrever? E como sabe, né, pessoal? E como sabe? Então, por que esse texto apresenta aqui todas as frases iniciadas com letra minúscula? Ele coloca ponto e inicia com letra minúscula. Por que isso? Então, vamos refletir, o que esse texto está apresentando. Uma escolha lexical, ou seja, ele escolheu o léxico, o vocabulário, permeado por estrangeirismos e neologismos. Tem estrangeirismos e neologismos aqui? Lembrando, estrangeirismos, palavras de origem estrangeira. Neologismos, palavras inventadas. Vocês encontram isso aqui? Regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet? É uma regra escrever na internet sem letra maiúscula? Letra C, padrão inusitado, com um registro próprio,
decorrente da criação poética? A gente sabe que o Caetano é um artista, né? Letra D, uma nova sintaxe identificada por uma reorganização da articulação entre as frases? Então, ele optou por fazer uma nova sintaxe, né? Uma nova organização dos termos na oração? Ou um emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa? Então, ele optou por usar uma norma padrão inadequada e aí tornar o texto incompreensível? Nós conseguimos compreender o texto. Então, diante desse texto diferente, diante deste texto inusitado, nós podemos entender que um registro de um texto artístico que vai nos permitir aí o entendimento da licença poética que o Caetano teve para escrever o seu texto. Então percebam, a licença poética, a criação poética, permite infringir a regra, a norma culta. Os textos literários, os textos poéticos, os textos artísticos, eles têm essa permissão. É a chamada licença poética. O texto pode ter a intenção justamente de contrariar a norma padrão, contrariar a regra. Então, esse tipo de situação também pode aparecer, como constou aí na prova do Enem 2019. Tudo bem? Então, são inúmeros gêneros textuais que serão trabalhados na prova a cada ano. Nós temos textos publicitários, textos informativos, textos que vão desde texto de embalagem ao texto de uma manchete de jornal, temos textos literários em prosa, em versos, há textos de diferentes formatos, gráficos, imagens. Então, façam a leitura de todos os elementos, observem tudo e analisem então o enunciado para saber o que o texto já está pedindo antes de você fazer a leitura integral. Você já lê com uma certa intenção, você já lê com um objetivo que o enunciado está impondo, e por isso você ganha tempo, você não desperdiça um tempo precioso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas leem o texto, aí vão ler o enunciado, vão ler as alternativas, aí voltam a ler o texto, e perde-se tempo. Tudo bem? Agora vamos ver então para a prova de literatura. Que tipo de questão a prova de literatura apresenta no Enem, tá certo? As questões de literatura, elas vão avaliar se o estudante consegue compreender a literatura e a arte, como um produto da sociedade, como um resultado da sociedade, e que pode sim apresentar aí uma identidade para o povo brasileiro. Então, muitas questões do Enem acabam sendo multidisciplinares, e aí a gente precisa relacionar muitas vezes outros temas com o texto literário que está sendo apresentado. Então vamos ver algumas questões de literatura que eu preparei aqui para vocês da prova do Enem do ano passado. Um texto de Lima Barreto, olha só, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Então, Lima Barreto, Lima Barreto, pré-modernismo. Pré-modernismo é aquele período de transição, então fica ali entre o final do século XIX e início do século XX. A gente teve já a decadência do simbolismo, do parnasianismo, e o pré-modernismo está bem ligado aí às vanguardas europeias. Então, a gente precisa situar aí o autor em qual movimento literário ele se encaixa. Vamos primeiro ler o enunciado? Vamos seguir essa técnica que estamos passando? Situado num momento de transição, transição. Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta em quê? Então, é um fragmento deste texto de Lima Barreto. Vamos ver o que diz o texto? Vamos lá. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. 2 pontos. Agora vem o texto. Ele vai apresentar o texto que ele está falando aí.
Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador, seu pai, não quer porque o tal Dr. Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Esta está aí, o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Então, Lima Barreto apresenta uma ideia, conta uma historinha para dizer que é preciso não esquecer esta situação que acaba sendo um grande drama para as nossas letras. As nossas letras, a nossa literatura, ok? Então, na verdade, o fragmento do Lima Barreto está se mostrando bastante revelador quando a gente pensa no momento literário e no momento social em que ele está inserido. Então, percebam, ele está fazendo aqui, na verdade, uma certa crítica a um movimento anterior, que trazia numa historinha assim, numa narrativa com esse tipo de construção, o seu tema principal. Então vejamos, a releitura da importância do regionalismo, Lima Barreto está falando de regionalismo aqui? Ironia ao folhetim da tradição romântica? Esse tipo de historinha que ele apresentou aqui era comum nos romances românticos? Desconstrução da formalidade parnasiana, ele está falando sobre essa desconstrução, ele está falando do formalismo, da formalidade, do aspecto formal de um texto parnasiano? Quebra da padronização do gênero narrativo? Ele mostrou aqui alguma quebra no gênero narrativo? Nessa narração que ele contou, tem alguma quebra? Ou rejeição à classificação dos estilos de época? Ele cita algo sobre os estilos de época? Ele está falando aqui que é um grande drama de amor em nossas letras. Mas ele não está falando de classificação desses estilos. Ele nem cita qual estilo. Então, nós só podemos entender que a resposta correta é a letra B, porque ele está ironizando essas histórias como uma forte tradição romântica. Ele está ironizando, uma vez que ele é pré-modernista, adepto aí, dos novos tempos, início do século, uma nova mentalidade, não dava para continuar tendo esse folhetim romântico sendo preservado. Então, Lima Barreto, pré-modernismo, momento de transição da nossa literatura. Vamos lá. Texto poético em forma de versos, Cecília Meirelles. Então, nós temos aqui um poema de Cecília Meirelles, e temos um enunciado que pergunta sobre a composição do poema. Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundamentada em quê? E aí nós temos 5 alternativas. Sempre teremos 5 alternativas. Mas precisamos ler o texto. E Cecília Meirelles, a gente percebe, ela é muito lírica, muito emotiva, muito sentimental. Vamos ver o que este texto nos reserva. Então vamos lá? É mais uma canção da Cecília Meirelles. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram, é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Lindo poema de Cecília Meirelles.
né? Encantador este texto. Então vejam, um tom elegíaco, um tom solene, né? Na concepção do lirismo aqui, tá? Toda essa emotividade, eu preciso interpretar. Tá? Nós precisamos interpretar. O texto literário é para ser interpretado. Ele precisa, né, dizer algo, e ele está dizendo algo. Esse texto diz muito da poética da Cecília Meirelles. Então vejamos, desequilíbrio dos mares, proas, né? As naves que afundaram, naves aqui, os navios, as embarcações, é que certamente tu vinhas, então afundaram, tu vinhas, mas afundaram. Eu te esperei todos os séculos, olha só, olha o eu lírico se manifestando, ok? Esse eu lírico que diz, eu te esperei todos os séculos, sem desespero, sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Olha esse eu lírico que manifesta, né, esse desejo de encontrar esse alguém. Quando as ondas te carregaram, olha só, esse alguém que não chegou, olha, as naves que afundaram, quando as ondas te carregaram, meus olhos, olha lá, cegaram a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar. Então ela está falando de um momento de introspecção, de um momento de grande emoção, pensando então nesse alguém que não chegou, né? E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Então vejamos, existe aqui uma contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga? Existe desejo de fuga? A expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa, a gente sabe que essa realização amorosa não se concretizou, ele não chegou. A associação de imagens díspares, que são indicativas de esperança no amor futuro, está mostrando aqui alguma esperança no amor futuro? Ela está falando do passado, né? O tempo todo do passado, e o que não se concretizou nesse passado. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada? Há aqui uma recusa, né? Esse sentimento não permaneceu pela pessoa amada? Né? Ou a consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. Ou seja, já que alguém vai morrer, então não vamos amar? É inútil amar? Porque a morte é inevitável? É isso, será que ela está dizendo? Então, após essas reflexões todas e análise das alternativas, nós só podemos entender que a Cecília expressa todo esse desencanto, né? Toda essa emoção que se manifesta diante da não concretização amorosa, da impossibilidade de se realizar amorosamente, porque quem ela esperava não chegou. Tudo bem? Então, texto poético é para ser lido e interpretado. A gente precisa buscar nas entrelinhas aquilo que o poeta nos diz, né, de maneira mais introspectiva, de maneira mais emotiva. Tudo bem? Vamos agora à nossa última questão de literatura. E aqui eu selecionei uma questão que foi, né, trabalhada na avaliação, na prova do Enem de 2019. Vejam só, um texto do Marinetti, um trecho, um fragmento, né, do Manifesto Futurista. Olha, de novo, pré-modernismo aí, tá certo? Pré-modernismo, modernismo, isso entra muito na prova do Enem em literatura, a gente falou sobre isso. Então nós temos um fragmento do Manifesto Futurista do Marinetti. Né? Quem estudou aí os movimentos literários sabe da importância do Marinetti para o futurismo. O documento de Marinetti, olha lá, 1909, né? São as vanguardas europeias aí. Propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam o quê? O que o futurismo valoriza? Então vamos lá, a resposta já está aqui. Primeiro item do manifesto. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. Segundo, a coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Terceiro, a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono.
Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Quarto, nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado, com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Quinto, nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre um circuito da sua órbita. 6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Então, quem se recorda um pouquinho aí desse movimento do pré-modernismo, do início do modernismo, as vanguardas europeias, o futurismo só pode valorizar a composição estática. É isso que eles querem? Uma composição estática? Uma inovação tecnológica? Suspensão do tempo? A retomada do helenismo? Ou eles querem manter as tradições? Então, quem já recordou aí um pouquinho do que estudou sobre as vanguardas europeias, só pode saber então que eles exaltavam bastante a questão tecnologia, as máquinas, o movimento, o som, os ruídos, tudo isso que previa existência aí para o futuro. Então, esse foi o nosso acréscimo, essa foi a nossa contribuição a mais aí para o seu estudo do Enem, desejando então que você tenha uma excelente prova, que você possa se programar adequadamente e realizar um exame com grande organização, conhecimento e que tenha muito sucesso. Boa sorte no Enem, #vai com tudo!